Imagina você ir no seu quintal e começar a cavar, e do nada você encontrar um objeto que tem milhares de anos. Você poderia ter o azar de encontrar uma enorme bomba cheia de outras bombas, ou a sorte de encontrar uma lata cheia de moedas de ouro e ficar milionário. E aí, qual dessas duas coisas você queria encontrar no seu quintal? Então já vai se preparando aí, galera, porque no vídeo de hoje vocês vão conhecer 10 coisas mais estranhas que já foram encontradas no quintal de casa. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Deixou o joinha? Olha que a gente tá de olho, hein? Deixou, né? Agora a gente pode ir pro vídeo, puxa a vinheta. Abrigo nuclear. Um belo casal alemão estava de bobeira na sua casa nova, dando uma olhada, conhecendo a nova propriedade. O quintal da casa era bem grande e eles resolveram dar uma caminhada. Foi aí que encontraram uma coisa estranha no chão. E quando eles foram ver, era um refúgio nuclear. O local estava bem conservado e ainda tinha mantimentos e kits de primeiros socorros. O abrigo fica enterrado a 5 metros do solo. E depois de uma análise foi descoberto que ele foi construído em 1961. E mesmo assim, o lugar estava intacto. E antigamente, esses abrigos nucleares eram muito comuns, ainda mais lá na Alemanha. Monstro pré-histórico. Em uma fazenda localizada próxima de Buenos Aires, na Argentina, foi encontrado um objeto muito estranho. Antônio Nievas, o fazendeiro, encontrou próximo do rio que parecia ser um ovo gigante. Um objeto enorme de mais de 1 metro, preto e pedrificado, que parecia ser uma espécie de casca ou ovo. O fazendeiro achou que tinha encontrado um ovo de dinossauro, mas quando os cientistas visitaram a propriedade do senhor Antônio, descobriram que não era de dinossauro. Estudaram o objeto e chegaram na conclusão de que aquilo era um fóssil de uma criatura pré-histórica. Uma criatura pré-histórica que se pareceria com um tatu gigante, uma espécie que foi extinta há cerca de 10 mil anos atrás. Esses tatus gigantes também podiam ser chamados de gliptodontes e, apesar de parecerem com tatus, eram bem maiores, podendo chegar a ter 3 metros de comprimento. A casca do tatu encontrada teria mais de 10 mil anos e, querendo ou não, estava ainda bem preservado, um objeto antigo e muito raro. Pepita de ouro. Um homem da Califórnia cavou no seu quintal e encontrou uma pepita de ouro. A pepita de ouro que não era nada pequena e que deixou para esticar a um pequeno dinheiro de 460 mil dólares. Isso aconteceu pois ele era um maníaco de detector de metais. Ficava passeando com o detector de metais na casa dele e até tal. Encontrar alguma coisa, né? Quando do nada o detector de metais apitou. Ele falou, deixa eu ver aqui se é uma colher, se é alguma coisa, o que tem aqui, né? Pá. Com o negócio apitando, ele cavou rapidamente e encontrou uma enorme pepita de ouro. Imagina aí, você tá de boa na sua casa e encontra 2 milhões de reais, velho. O que você acha? Que isso aí foi sorte? Foi o destino? Foi a pepita de ouro que eu queria ter. Poço de petróleo. O próximo caso, galera, aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Salvador, Bahia. José e Teresa moravam no bairro de Lobato e ficaram famosos por encontrar um tesouro na sua casa. Enquanto eles estavam fazendo uma obra na casa, eles precisavam perfurar o chão. E foi aí que descobriram um tesouro líquido. Do chão começou a brotar um óleo preto e a princípio os moradores não sabiam o que era aquilo. E como aquilo começou a vazar e eles não sabiam o que era, chamaram alguém para ajudar eles. E foi aí que descobriram que debaixo da casa deles havia um poço de petróleo. Nesse caso, a lei diz que toda a riqueza mineral encontrada no subsolo, inclusive o petróleo, pertence ao governo federal. E o dono do terreno, nesse caso, fica com uma pequena parte do dinheiro feito da exploração. E que é bem pouquinho, galera. Cerca de apenas 0,5% ou até mesmo 1% de todo o total do petróleo encontrado. Conclusão, galera, eles encontraram um poço de petróleo em sua casa, mas pelo visto eles não vão ficar milionários. Caixão de bombas. Na Síria, um homem encontrou um caixão de ferro próximo ao seu quintal. Ele achou aquela estrutura muito estranha e resolveu mexer então para ver o que havia ali dentro. Mas ao abrir a caixa de ferro, ele se deparou com algo muito mais estranho e um pouco assustador. Dentro daquele suposto caixão de ferro tinha centenas de bombas, ou algo que parecia ser bombas. Como o rapaz não sabia o que era aquilo, chamou as autoridades. Ao chegar no local, as autoridades rapidamente descobriram que aquele caixão poderia se tratar de uma poderosa arma de guerra, conhecida como fósforo branco. E o fósforo branco, galera, é tão perigoso que foi considerada pela Lei Internacional de Áreas Civis como uma substância proibida. Isso porque, galera, essa arma é desumana. Geralmente ela é explodida no ar e começa a soltar fogo, queimando tudo e todos. E quando lançada em uma cidade, ela funciona como uma chuva de fogo corrosivo, que corrói pele e ossos das pessoas, e na maioria das vezes acertando nas pobres crianças. A arma faz um estrago tão grande que muitos países fizeram acordo
acordos e prometeram que não vão utilizar essa arma. Mas infelizmente, uma hora ou outra, alguém sempre acaba utilizando. Ferrari. Duas crianças em 1978 estavam em seu quintal brincando, cavando um pouco, quando do nada eles encontraram uma peça de metal um pouco estranha. Isso aconteceu lá em Los Angeles e os meninos não encontraram uma peça, e sim uma enorme coisa de metal. Só que como eram duas crianças e o objeto era enorme, tiveram que pedir ajuda para uma pessoa mais velha. Quando os adultos chegaram, se surpreenderam com o que as crianças tinham encontrado. Eles tinham encontrado uma bela de uma Ferrari Dino 246 GTS. Essa Ferrari Dino é um modelo raro. Criada em 1974, ela passou 4 anos enterrada ali debaixo da casa. As investigações descobriram que o carro tinha sido roubado, só que na real foi descoberto que o antigo dono da Ferrari tinha inventado o roubo, enterrando a Ferrari em seu quintal e pedindo reembolso para o seguro, que na época deu para ele 22 mil dólares. Rosendo Cruz era o dono da Ferrari e foi desmascarado pela polícia. Segundo investigações, ele teria contratado algumas pessoas para roubarem a Ferrari dele e dar um sumiço nela. E ao invés dele jogarem na água e estragarem com o carro, resolveram enterrar o carro para depois tirar alguns anos depois. E a polícia chegou a essa conclusão, pois quando o carro foi retirado, ele estava todo embalado, equipado com panos e plásticos para não estragar as entradas e nem o motor, deixando o carro intacto ali debaixo da terra. A seguradora então pegou o carro de volta e leiloou ele por um valor de 9 mil dólares. Arma medieval. Um homem estava aumentando o terreno da sua oficina quando do nada encontrou o que parecia ser uma arma medieval. Uma arma medieval conhecida como clava. E são tipo aqueles bastões com espinho. Com essa clava, o dono da oficina conseguiu faturar um valor de 10 mil euros, que dá aproximadamente 45 a 50 mil reais. Um pedaço de madeira com ferro histórico encontrado no quintal fez um homem ganhar um trocado bom. Bom, acho que esse vídeo aqui é mais um incentivo para depois que a gente terminar, pegar uma pá e ir lá pro quintal cavar para ver se a gente fica um pouco mais rico, né não? Aí encontrar uma boneca velha, um osso. Esse cara encontrou uma coisa interessante, mas não ficou rico. Vamos ver agora um caso um pouquinho melhor. Um casal muito sortudo da Califórnia conseguiram uma coisa que muitos caçadores de tesouros tentam, mas não conseguem. Eles estavam passeando com seu cachorro no seu quintal de casa, quando eles viram uma lata enferrujada ali no quintal. A lata estava um pouco enterrada com um pedacinho para fora. E quando eles desenterraram, viram que ela estava lotada de moedas. Moedas de 1890. Com isso, então, eles começaram a cavar ainda mais o quintal, assim achando 8 latas cheias de moedas. Ao todo foram encontradas 1.427 moedas antigas. Bom, até aí beleza. Essas moedas antigas valiam quase 28 mil dólares. E esse é o valor que elas tinham, lá em 1890. Depois dessas moedas serem restauradas, galera, as moedas passaram a valer 10 milhões de dólares. De 28 mil para 10 milhões. Todas essas moedas então foram leiloadas e vendidas separadamente. E o casal que encontrou essas 8 latas com moedas ficou simplesmente milionário da noite pro dia. Pessoas antigas. Uma família estava querendo fazer uma horta no fundo do seu quintal quando encontrou centenas de coisas estranhas que eles não sabiam o que eram. Quando chamaram um amigo para ver, ele afirmou que eram ossos de pessoas. O casal ficou assustado por não saber o motivo daquelas coisas estarem no seu quintal. Mas o amigo deles tinha certeza que aquilo ali era restos de pessoas antigas. Eles foram até a prefeitura para verificar questões do seu terreno, essas coisas. E foi aí que descobriram que ali embaixo, há muitos anos antes, existia um cemitério. O cemitério ficou funcionando por mais de 30 anos, de 1840 a 1872. Bizarro, né, amigo? Imagina. Sai fora. Embaixo da sua casa tem um monte de gente lá. Coisa boa não traz não, mano. Sai fora. Não gosto não. Casado com a cenoura. Em Melbourne, na Flórida, Estados Unidos, um casal teve uma briga muito feia depois do marido ter perdido a sua aliança. A mulher dizia que o homem não queria mais usar a aliança e que teria perdido ela de propósito. Já o fazendeiro falou pra mulher que tudo que ela tava falando era besteira, que ele amava ela e que ele não sabia como tinha perdido o anel. Ele arrumou então a outra aliança e o casamento foi mantido. Mas mesmo assim a mulher não esquecia da história da aliança perdida. Meses se passaram e o homem, que era fazendeiro, foi fazer a colheita da fazenda.
tenda e acabou encontrando algo impressionante. Ele finalmente encontrou a sua aliança, só que dessa vez não estava no seu dedo, e sim casada com a cenoura. A aliança, galera, estava presa na cenoura, como se a cenoura tivesse crescido dentro da aliança. Por algum motivo, enquanto o cara estava plantando, né, as cenouras, deve ter caído lá e depois cresceu junto. Cresceu dentro dela, né? Aí depois chegou, olha amor. Que ó, falei pra tu. Meteoritos. Um homem que vivia na Bósnia estava andando no seu quintal quando encontrou algumas pedras estranhas, pedras que ele nunca tinha visto na vida. Aquelas pedras não pareciam ser pedras comuns, mas de certa forma eram pedras. Foi aí que teve a ideia de chamar um especialista em pedras para analisar. O especialista olhou para aquelas pedras e falou: cara, você tem meteoritos em seu quintal. As chances de meteoritos caírem em uma casa são raras, mas nessa casa, galera, caíram 6 meteoritos diferentes. E essas pedras então foram levadas para a Universidade de Belgrado. E lá eles concluíram que as pedras realmente eram meteoritos. E como caíram 6 meteoritos na casa do maluco, ficou preocupado de que aquilo pudesse acontecer novamente. Então, para evitar um acidente, o dono da casa resolveu reforçar o telhado da sua casa. Bom, agora vamos fazer um papo aqui mais íntimo. A gente contou vários casos, né, do mundo afora, mas a gente quer saber de você. Você aí já estava andando na sua casa um dia e encontrou alguma coisa tipo what the fuck? Uma coisa tipo impressionante? Bom, galera, deixa aí nos comentários o que você já achou de interessante aí na sua casa, demorou? Não esqueça também de deixar o like nesse vídeo e de compartilhar para um amiguinho aí, tá bom? Compartilha aí para 10 pessoas que outras 10 pessoas vão querer gostar de saber objetos encontrados no seu quintal. E imagina, se essas 10 pessoas já compartilhar para mais 10, 2, 3, sei lá, já vai ajudar bastante, não é mesmo? Bom, e é isso, galera. Vamos colocar aqui uma meta de 400 mil likes nesse vídeo, demorou? Redes sociais estão aqui na tela, Dani Molo, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. Vai lá e manda alguma mensagem, ou fala que você acabou de assistir esse vídeo e fala pra gente o que você achou, se você gostou ou não. Ficamos por aqui então, galera. Assista o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!